abençoar mais e mais a sua vida, a sua igreja, a sua família. Pastor, vamos conversar um pouquinho. Eu gostaria de saber um pouquinho, de conhecer um pouquinho o pastor, quando que o pastor começou o seu ministério, quando que o Senhor aceitou a Jesus. Voltando lá atrás. Amém, amém. Aceito todas as suas bênçãos em relação a mim. Agradeço mesmo. E contar um pouquinho de mim, né? E expressar o que Deus já fez na minha vida. São grandes coisas, grandes libertações. Sim. Né? Eu creio que o homem ele precisa dar uma resposta à palavra de Deus, né? Ele precisa entender que Deus tem sempre falado conosco, falado com a humanidade, mas o que falta à humanidade é uma resposta ao que ele tem falado, através de missionários, através de pastores, através dos irmãos, através de testemunhos, né? Então nós precisamos ter uma vida de resposta ao Senhor. E por nós não respondemos ao que Ele tem falado, nós vivemos às vezes situações tão difíceis na nossa vida, tão distantes do nosso Senhor. Então nós precisamos ter essa compreensão, né, de dar uma resposta ao que Ele tem falado conosco. E eu lembro da minha vida, né, que eu era uma pessoa assim, totalmente isolada de Deus, insensível com a palavra de Deus, né? Porque o homem, quando ele está insensível à palavra de Deus, ele é considerado um morto. Sim. Assim diz a palavra do Senhor, né? Porque o morto, ele está insensível à vida. E Jesus é a vida, né? Sim. Então, eu lembro uma vez que eu estava em luta na minha vida, com bastante dificuldade na minha vida, não só financeira, né? Eu estava falido praticamente, mas também com a saúde debilitada, né? E eu ali comecei a dar uma resposta a tudo que eu já tinha ouvido ao Senhor. Na verdade, eu fui buscar um socorro no Senhor, né? Quando a gente está desesperado, o homem, por mais incrédulo que ele seja, quando ele está desesperado, ele corre para o Senhor, né? E o Senhor, ele é tão bondoso, tão misericordioso, que ele nos acode nessa hora. Sim. Ele nos socorre nessa hora. Ele estende a sua mão de misericórdia, né, para conosco. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei numa igreja, né, eu lembro, essa igreja era a Igreja Renascer em Cristo, lá na sede, eu morava lá perto, e eu estava lá ouvindo a palavra de Deus, quando eu ouvi uma palavra a respeito do batismo, da libertação, no qual nós precisávamos dar uma resposta àquela palavra que nós estávamos ouvindo, e naquele dia eu tomei a decisão, né, de me batizar. Sim. Eu fui chamado ao batismo, eu não era nem cristão, mas eu ouvi a palavra do bispo dizendo que o que faltava na vida de uma pessoa que já tinha aceitado a Cristo como seu Senhor e Salvador, para que ele fosse totalmente liberto, né, da sua situação, ele deveria também se selar, né, com o batismo das águas. Né? E eu ali tomei posse daquela palavra, acreditei no que ele estava me falando. Eu já tinha aceitado a Cristo por várias vezes, por vários motivos. É verdade, por vários motivos. Eu lembro que meu pai era presbítero, então eu acompanhava meu pai na igreja. Então, quando eu estava interessado numa garota, e a garota era cristã, eu ia lá, aceitava Cristo para namorar com ela. Na igreja dela. Exatamente isso. Né? Aquela juventude meio atrapalhada. Né? E eu também aceitei a Cristo quando me fizeram uma proposta, né, de que eu ia casar. Né? Eu estava para casar, e só que o pastor falou que não fazia casamento misto. Né? E aí ele falou para mim não fazer um casamento misto, para ele não fazer um casamento misto, que eu deveria aceitar a Cristo no domingo que ele fizesse a apelação. Sim. Eu falei, mas assim, ele falou, você aceita Cristo, toda a igreja vai entender que você agora é um cristão, e aí eu caso você. Sim. Eu falei, se é só isso, né, vamos aceitar Cristo no próximo domingo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu aceitei a Cristo ali na Igreja Batista, e levantei a mão, fui lá na frente, eles oraram por mim,
mas minha vida não mudou. Porque o senhor não aceitou de verdade, não foi aquele encontro que o senhor teve com Jesus, né? Foi mais do homem. Foi um acordo. Um acordo. Um acordo foi... com o homem. Então assim. não tinha Deus aí no meio. Não tinha nada do Espírito Santo, Sim. nada a ver com Deus. Foi assim uma coisa bem diferente. E lá na igreja Renascer, naquele dia, eu lembro que o bispo, ele focou uma coisa que falou ao meu coração. Ele disse, você que já aceitou a Cristo, que já entregou sua vida a Ele, o que lhe falta é o batismo. Eu sabia que não adiantava eu levantar minha mão de novo, né? Por várias vezes que eu já tinha feito. E eu precisava ser liberto, de verdade, daquilo que eu carregava. E aí naquele dia, eu desci as águas, né? Fui ao batismo. E muito interessante, linda, que como Deus trabalha na vida, né, daquele que vai até Ele. Sim. Que procura Ele, que abre o coração. Ele age conforme a sua palavra. Né? Aquele que o procura de todo o coração, ele não o abandona. Ele não despreza um coração contrito. E é assim que ele fez comigo. E naquele dia eu desci as águas, me batizei. E eu lembro quando eu saí das águas ali, do batismo, eu me senti tão diferente, uma pessoa tão leve, tão, sabe, tão realizado, que eu saí daquele lugar maravilhado. Sim. E eu fumava. E por várias vezes eu tentei parar de fumar na minha vida, por várias vezes. Eu queria parar de fumar. E muito interessante que eu estava com cigarro no bolso, né? Assim que acabou o batismo, eu voltei para o culto, fiquei ali no término do culto e depois fui embora. Interessante o que aconteceu em seguida ao poder de Deus na nossa vida, quando nós somos entregues completamente a Ele, Ele age na nossa vida. E foi muito interessante porque eu fui para minha casa, peguei meu carro, fui para minha casa, coloquei um café no fogo, café velho mesmo, café de manhã. Sim. Coloquei no fogo, tomei um golinho e acendi um cigarro e fui buscar minha esposa. Foi exatamente isso, quer dizer, nada tinha mudado na minha vida até aquele pesado momento. Né? E eu estava indo buscar minha esposa, quando chegou no meio do caminho, que eu estava indo buscar a esposa, ela trabalhava até tarde, eu vi que o meu retrovisor do meu carro tinha sido roubado. E eu tinha um Astra, na época, um Astra 95, ele era importado, e era tão caro o retrovisor, era muito caro. E eu olhei para o retrovisor assim e tinha roubado o meu retrovisor. E eu fiquei assim, pensativo na hora, e eu falei com Deus, Senhor, enquanto eu estava lá, me batizando, né, me entregando a Ti, roubaram o meu retrovisor, como pode isso? Né? Aquilo veio na minha mente e naquele exato momento o Senhor me deu uma autoridade na minha vida, uma autoridade espiritual. Né? Eu disse com clara voz, com determinação e com confiança, eu disse assim, Satanás, tu tem roubado de mim tudo que Deus tem dado. Mas a partir de hoje, você nada roubará mais de mim, inclusive a minha vida. Peguei aquele cigarro que eu estava fumando, lancei fora, peguei o maço de cigarro, lancei fora que estava no meu bolso, fui buscar a minha esposa e disse, nunca mais, Satanás, tu vai roubar o que é meu. Isso foi exatamente há 23 anos que aconteceu. Eu nunca mais pus cigarro na minha boca. Amém. Nunca mais. Eu nunca mais fui roubado por Satanás. Tudo pertence ao Senhor hoje. Então, quando nós damos resposta àquilo que nós estamos ouvindo por parte de Deus, nós recebemos dele, sim, a sua misericórdia, o seu amor. Esse é o meu testemunho, testemunho de quem encontrou a Cristo, de quem deu uma resposta àquilo que estava ouvindo. Às vezes nós estamos numa igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas a nossa mente está tão longe, tão distante daquela palavra que está sendo pregada, e a gente perde as bênçãos do Senhor para a nossa vida, perde as libertações
para a nossa vida. Então nós precisamos ter consciência de que o Senhor está sempre nos chamando, sempre nos direcionando a Ele, mas nós precisamos sempre, sim, ter a liberdade de dar uma resposta a Ele. Nós temos essa obrigação. O mundo não responde o que Deus clama, o que Deus pede. A sua palavra não é obedecida. Vivemos no meio de violência, no meio de um caos, né, total, porque a gente não obedece a palavra de Deus. Que a gente possa verdadeiramente viver dando uma resposta ao que nós estamos ouvindo na igreja, sabe? Lógico, sabemos que tem falsos profetas, lógico que temos, mas temos verdadeiros homens de Deus aí falando e profetizando sobre a nossa vida, e que a gente deva viver dessa forma, dando uma resposta ao Senhor. E esse é o meu testemunho. Sim. Ô pastor, o senhor da igreja está lá em Poá, Isso. já tem o quê? 4, 5 anos? Nós estamos lá já há 4 anos, ele é completo. O ano que vem, em março, a gente completa 5 anos. 5 anos. A sede é própria. Estamos ali na rua Visconde Aguiar de Toledo, 360, Jardim Medina, ali em Poá, próximo ao Hospital de Poá. Próximo ao Hospital de Poá. O senhor estava falando agora há pouco, né, antes da gente entrar aqui no ar, que o senhor já teve um infarto? Sim, já tive um infarto. Quer contar um pouquinho desse testemunho? Posso sim, lógico. Tudo que é para a honra e glória do Senhor nós contamos. Nós devemos ser testemunha viva daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Porque o testemunho nosso, o ouvinte que está ouvindo, ele pode, né, aumentar mais a fé, pode procurar o Senhor, a casa do Senhor, com aquele testemunho que alegra o coração, né? E pode transformar também vidas o nosso testemunho. Sem dúvida, sem dúvida. Ele pede para que nós possamos ser testemunha dele, sim, do que ele tem feito na nossa vida. E é com muito prazer, né, que eu conto aqui a testemunha do meu infarto. E tem coisas de Deus, né? Deus trabalha na nossa vida de uma maneira assim que você nunca entende, não compreende, mas ele trabalha, ele faz. E eu conheço várias pessoas que podem dar esse testemunho também. Então, amados, lembro uma vez que eu estava no culto, eu tinha acabado de ministrar a palavra do Senhor lá em Diadema, e eu estava orando, né, um dia frio, um dia chuvoso, e eu estava ali orando ao Senhor e agradecendo pela palavra que eu tinha ministrado. E nesse momento eu comecei a me sentir mal, comecei a sentir uma fadiga, orando. Comecei a me sentir uma fadiga, um mal-estar. Aí eu levantei, fui até lá fora, fiquei no meio da garoa, me refrescando, porque estava sentindo um calor assim, muito grande. E aí eu fui até o meu carro, sentei ali no banco, fiquei ali parado, e a dor começou a aumentar, uma pressão no peito, começou a dar. Aí eu tive uma lembrança que aconteceu naquela semana. Isso foi num sábado. E na segunda-feira, isso foi no domingo. E na segunda-feira eu tinha assistido um programa que estava falando a respeito dos sintomas do infarto. Sim. Naquela mesma semana, na segunda-feira, eu estava ouvindo um médico dizer quais eram os sintomas do infarto. E que você, quanto mais rápido você identificar o infarto, mais chance você tem de ser socorrido, né? E foi muito interessante porque eu sentei no meu carro, logo lembrei daquele programa. Lembrei do médico falando e eu pensei comigo, eu estou tendo um infarto. A dor começou exatamente como o médico falou, aquela pressão no peito, a dor que subia no meu braço, saía da palma da minha mão e subia no meu braço, né? Então, eu entrei de volta para a igreja e cheguei no cantinho onde minha esposa estava, falei para ela, querida, eu estou tendo um infarto, eu preciso ir para o hospital urgente. E aí ela falou, vou chamar um irmão, eu disse para ela, não dá o alarme, chama alguém, né, um irmão para nos levar, esse irmão era até o irmão Aldo, eu chama ele para nos levar, para me levar no hospital, no pronto-socorro, com urgência. Aí ela foi correndo, chamou o irmão, ele pegou, me colocou no carro dele e nós fomos para o hospital. E lá realmente constatou que eu estava infartado. Me deram morfina, né, para aliviar a dor e tudo mais, me encheram de aparelho, eu fiquei ali naquele hospital por 2 dias. Inclusive era a véspera do meu aniversário, eu passei meu aniversário naquele hospital, completando ali mais alguns anos de vida.
né? E aí depois eles me transferiram para o Hospital do Servidor Público, porque eu tinha o direito do servidor público estadual, e eu fui para lá, né? E lá eu fiquei 5 dias na UTI, sendo tratado, né? Porque eu tinha várias veias entupidas. Na verdade, as 3 veias principais estavam entupidas, estavam lesadas, né? Então eu estava com... E o médico tinha me dito que eu tive sorte por ter... Eu até falei para ele, sorte eu não digo, mas eu digo livramento. Porque Deus não trata a gente com sorte, trata a gente com livramento. E eu ali recebi esse livramento do Senhor, não morri. E ali eu fui tratado. Só que aconteceu uma coisa interessante, era já para mim ter feito uma cirurgia muito rápida, que era fazer o cateterismo ou a ponte safena, né? Que é a abertura do peito e tudo mais. Mas os médicos entraram em greve, sabe? Alguns médicos entraram em greve e não puderam fazer ali, a minha cirurgia. Eu tinha que esperar eles voltarem, né? E nessa espera, o que eu fazia? Eu lia muito a Bíblia, eu via muito louvor, né? E o Senhor falava muito ao meu coração ali. Principalmente os livros pequenos da Bíblia, eu acho que eu li todos ali, né? Porque é mais rápido de você ler, né? Então eu estava sempre lendo ali, né? E eu também fui... E eu, no final de semana, eu e minha esposa, ela ia para lá e eu fazia culto dentro da igreja, dentro do hospital. Chamávamos ali os internados também, os infartados, e ali a gente fazia nosso culto ali. O ID do Senhor. Era muito bom, né? Aí eu fui conhecido ali como pastor ali, né? Mas não era pastor ainda nessa época. E ali eu fiquei esperando a minha cirurgia por 30 dias, né? Esperando. E a ordem do hospital, quando os médicos voltaram ao trabalho, né, a ordem do hospital era me colocar uma ponte, um stent, porque um stent ele é um material meio caro, né? Ele é moderno, mas ele é caro, né? Eu lembro que na época estava falando de R$25 mil um stent. Então a ordem do hospital era colocar um stent. Muito bem, quando chegou no dia, só para concluir esse testemunho, para que não ficar longo, mas é muito importante nós saber como Deus cuida de nós. Nesse dia, eu estava marcado a minha cirurgia para ser depois do almoço, na parte da tarde. E um amigo meu, que era do lado da minha cama, estava marcado para de manhã. Aí, eles vieram, prepararam esse meu amigo, eu não me lembro o nome dele no momento, mas eles prepararam ele, né, para poder fazer a cirurgia na parte da manhã. E eu ia ser preparado mais tarde para fazer à tarde. Muito bem. Aí ele foi, né, já tudo preparado para fazer a cirurgia. E logo ele voltou. Foi muito rápido. Logo ele voltou. E quando ele voltou, eu perguntei para ele, mas já foi? Foi rápido assim? O que aconteceu? Né? Eu até assustado, né? Ele falou, eu não sei o que aconteceu não, mas o enfermeiro falou que a doutora resolveu não fazer nada comigo agora, que vai fazer à tarde, e que ela vai começar por um que está muito ruim. Ela vai começar pelo pior. Foi o que o enfermeiro me falou. Aí eu falei, então tá bom, deve ter alguém pior do que nós aqui, que vá, né? Eu falando assim para ele, né? Falei, que vá então, né? O pior, né? Depois nós vamos, né? E aí passou 5 minutos, chegou todo mundo me procurando. O pior. E o pior era eu. O pior era eu. E grande é o Senhor, né? Sim. E aí eles me levaram, me prepararam, né? Tiravam muitos pelos da minha mão, e tal, do peito, né? E me prepararam para aquela cirurgia. E a cirurgia era para demorar 40 minutos, porque a ordem era colocar um stent. A ordem do hospital coloque um stent na lesão que era causada, que teve a causa, né? Que causou, por causa do infarto, causa a lesão na veia. Então, a ordem era colocar um stent nesse lugar. Aí, muito interessante, que nós fomos para a mesa, a gente não dorme, né? Eles mantêm a gente acordado, porque precisa estar conversando com a gente, tudo, né? A gente tem que estar ciente. E ali é uma cirurgia que demora não mais do que 40 minutos, é uma coisa rápida. E começou a cirurgia, já era 9 horas, era 9 horas mais ou menos. E aí deu 9h40, deu 10 horas,
E eu sentia a doutora entrar e sair do meu corpo, com o aparelho. Porque você sente um fio entrando, um negócio entrando e saindo, indo até o coração, depois voltando. Você sente, você não sente dor. Né? Tinha um outro médico do meu lado que ele ficava conversando comigo para saber se eu estava ciente, se eu não estava, porque eu não podia dormir. Sim. Eu precisava estar conversando com a doutora também conversava comigo e tal. Né? E ali foi. Aí deu 10 horas, deu 10h30 e nada, deu 11 horas e nada, eu continuava ali. E eu sentia meus pés começar a formigar, sabe, a pegar fogo, a ficar quente, sabe? E eu pensei, está acontecendo alguma coisa está errado. E o médico daquele não me contava, porque ele também não sabia o que estava acontecendo do outro lado. Sim. Porque do outro lado só estava meu braço. Olha que interessante. Do outro lado fica uma cortina aqui e do outro lado só fica meu braço. E eu fico do lado de cá com o outro médico. Sim. Né? E as coisas iam acontecendo. Até 15 para o meio-dia, quando terminou a cirurgia. Nossa. Já 2 horas e pouco de cirurgia. Né? Aí, quando terminou, né, a doutora abriu a cortina e falou, isso aí, conseguimos. Tá? Eu falei, poxa, doutora, eu pensei que a gente não ia conseguir, né? Porque demorou muito, né? A senhora não conseguiu fazer direitinho? Eu falei, não, o senhor está renovado. Eu falei, como assim, doutora? Você está renovado. Nós colocamos em ti 4 estentes, aonde foi necessário. Foi colocado. Eu falei, doutora, é assim. Ela é assim. Sabe? A ordem do homem, o pensamento do homem, diante de Deus não tem valor. A ordem era 1 estente, mas ela colocou 4. Ela não tinha nem ordem do hospital para fazer isso. Ela tomou a iniciativa. Quer dizer, Aleluia, Jesus. Deus inclina o coração, mesmo dos incrédulos, para abençoar os seus. Ele faz isso. Ele cuida, ele zela perfeitamente pela vida dos seus filhos. E eu saí dali daquele hospital, daquela mesa de cirurgia, agradecendo o Senhor. Porque ela falou, você tem agora 18 anos de idade. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, obrigado. E a partir daquele momento, né, que eu entendi que eu tinha que trabalhar para o Senhor. Amém, amém. Que a minha vida pertencia ao Senhor. E ali, né, dentro daquele hospital, por 30 dias que eu passei ali, o Senhor me deu a vontade de exercer o ministério, de exercer o chamado. Glória a Deus. E entregar a minha vida de verdade. A obra do Senhor. Não apenas entregar para uma salvação, mas para entregar também a obra. Isso hoje eu sou muito grato a Ele. Né? E toda vez que eu falo a respeito disso, eu me emociono. Não tem jeito. Não tem gente como a gente falar. Não tem uma maneira de a gente falar do Pai sem nós se emocionar, porque Ele é grandioso, Ele é maravilhoso. E há tantas coisas na minha vida que Deus já fez, a maneira como Ele já falou comigo, a maneira como Ele já me curou, sabe? Há muitos testemunhos para dar, eu acho que hoje não tem tudo isso, mas eu estou aqui, amados, testemunhando o que Deus fez na minha vida, e eu espero que isso também possa servir como testemunho de fé para a sua vida. Você que está passando problemas, você que tem, né, alguma doença, você que tem alguma causa, não se sinta perdido, dê uma resposta que o Senhor tem falando com você. Responde a palavra de Deus na sua obediência, no seu amor, sabe? Seja Ele o seu Deus verdadeiro, não apenas que Ele seja o seu Salvador, mas que Ele seja o Senhor da sua vida. É disso que nós estamos precisando, de Senhor. E esse Senhor, Ele é um Senhor bondoso, maravilhoso, é um Pai, Ele é um Senhor verdadeiro, é o único Deus vivo, não há outro. Então, se você procura, sabe, solução em outros lugares, é tudo engano. Ele é o único, Ele é a única solução que nós podemos ter. Em nome de Jesus Cristo, creia que o Senhor está falando com você hoje.
que meu testemunho venha servir para a honra e glória do nosso Amém. Deus na sua vida.